Vamos lá, meus alunos do primeiro ano, aqui, professor Almeida, trazendo mais uma aula de Química para você, tá bom? E nessa aula de hoje, a aula de número 10, nós vamos ver a lei da conservação da massa e das proporções definidas. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro, então? Olha aí na tela, para vocês verem, ó. Lei da conservação das massas e das proporções definidas. O que é isso mesmo? Primeiro, conservar a massa. Por que conservar a massa, né? Então, está aí a ilustração no laboratório. E o que acontece com os reagentes após reações? Para onde vão? Então, nós sabemos que reações químicas, né? Então, só relembrando para você, meu caro aluno, veja bem, reação química são fenômenos químicos. Olha, fenômenos físicos são as mudanças de status físico da matéria, né, onde transformações acontecem e a estrutura da matéria, as propriedades continuam definidas. Quando falamos em reações químicas, vocês viram que são fenômenos químicos, onde a matéria, ou seja, reagente, se transforma em produto. Quando tratasse de conservação da matéria, o que significa? É que apesar das substâncias reagentes estarem reagindo entre si, transformando em novas substâncias como produto, mas a massa das substâncias permanece a mesma. E também as reações, quando acontecem, estequiometricamente, né, dentro das proporções, quantidades de reagente formando produto, as proporções se tornam definidas. Então, por isso que nessa aula nós estamos trabalhando com a lei de ação das massas, de lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, e assim vamos ver aqui agora. Olha aí, a lei da conservação da massa de Lavoisier diz o seguinte: em 1773, o francês cientista Antoine Laurent Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794, ele realizou repetidamente o experimento de calcinar metais em recipiente fechado. O que é o calcinar? É, digamos, um material com uma certa massa e elevar a grandes temperaturas, calcinar. E nessa temperatura, ok? Então, o material vai se transformando em novo material. E ele utilizou importantes técnicas experimentais, tais como a utilização de balanças com alta precisão para a época. Foi guilhotinado durante a Revolução Francesa em 1794. O cara era extremamente cientista, né? E ele, então, pesquisando, realizando experimentos, ele chegou à lei da conservação da massa, tá certo? E aí, o seguinte, ele diz que nos experimentos que ele realizou, ele chegou a conclusões que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso explica que as substâncias químicas, quando reagem, elas não são perdidas. Ou seja, se transformam em outras, de forma que esses elementos químicos ainda permanecem. No entanto, permanecem de forma diferente, pois seus átomos são rearranjados, e quando são rearranjados, eles formam fórmulas diferentes. Essas fórmulas que eles apresentam representam substâncias químicas diferentes. Então, os reagentes, as substâncias, elas são compostos que podem ser iônico-moleculares, e eles
as ligações entre os átomos se rompem e eles se rearranjam, montando-se a estrutura molecular diferente, portanto, caracterizando substâncias diferentes. Assim sendo, em um ambiente fechado, meu caro aluno, o experimento tem que ser num ambiente, quer dizer, recipientes fechados. Quando você vai colocar substâncias na presença de outra para reagir, lembre-se que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos desta reação. Então, não podem perder nada. Não pode sobrar, não pode faltar. Imagina aí na sua residência, aí na cozinha, então a dona de casa vai fazer um bolo. Então, os reagentes são as substâncias que ela adquire para, ao misturar na presença de temperatura ou não, ali vai formar um produto diferente. Reações vão acontecer, porém, as substâncias que reagem não podem sobrar, como também não podem faltar. E aí a lei da ação das massas diz isso, que na natureza nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, com base na lei de Lavoisier, tá bom? Experimentalmente, segundo a lei da conservação da massa, temos, vamos ver então, o mercúrio metálico reage com oxigênio, formando o óxido de mercúrio. Então, olha aí, o mercúrio metálico, HgS, reagindo com gás oxigênio e formando o HGO. O que acontece? O que sabemos? Digamos que se existem 100,5 gramas de mercúrio reagindo com 8 gramas de oxigênio, o produto final tem que ser 108,5. Então, as massas das substâncias diferentes que reagem entre si, igual à massa do produto que se formou. Quanto era reagente? 10,5 gramas mais 8 gramas igual a 108,5. E o produto? 108,5. Lógico que isso estabelece e assegura a lei da conservação da massa de Lavoisier. Beleza? Então veja bem que é a conservação da massa. Reagentes, a mesma quantidade de reagente tem que se transformar obrigatoriamente em produto. Aqui nós temos a seguinte ilustração. Tá bom? Digamos que numa balança eu tenho aí, 108 gramas de reagentes. E quando a reação aconteceu, a reação, então a massa de produto formada foi 108,5 gramas. Então, só para você ilustrar que nós estamos trabalhando com massas, né? Com base na lei da conservação da massa, que é do cientista Lavoisier. E aí, um segundo experimento. Segundo a lei da conservação da massa, o que nós temos? O carbono grafite, na forma sólida, está reagindo com oxigênio gasoso para formar o dióxido de carbono, CO2. Então, se você tem 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, obrigatoriamente 11 gramas de CO2 são formados. O que significa? Que aqui não teve falta e nem teve excesso de massa. Porque nos reagentes foram substâncias diferentes, carbono e oxigênio, 3 mais 8, 11. E o produto formado, 11 gramas também. Logicamente que essa é a lei, atende categoricamente a lei da ação das massas. E na ilustração, o que nós vimos?
se eu tenho inicialmente, né, 11 gramas aqui nos reagentes, no produto, obrigatoriamente, eu terei que ter 11 gramas. Agora, lembrando, meu caro aluno, como se trata de reações químicas, as substâncias que foram formadas no produto são completamente diferentes da reagente, porque as do reagente reagiram entre si, os átomos entre si romperam suas ligações, fizeram um rearranjo, formando produto, tá bom? E, nessa sequência, o que nós vimos? Que nada dos reagentes foi perdido. Tudo se transformou em produto, atendendo o que estabelece a lei de Lavoisier. Não é isso? Então, nós tivemos aqui, ó, carbono e oxigênio reagindo para formar produto. Na primeira balança, 3 gramas de carbono com 8 de oxigênio. Quando tivemos na balança o produto, 11 gramas de substância CO2. Portanto, 11 gramas. Sempre estabelecendo a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Tá joia? E aí temos mais exemplos ainda. Na decomposição da água no estado líquido, né, nós temos o seguinte, que a água se decompondo e formando gás, hidrogênio e oxigênio. Então, a água, qual é a fórmula? H2O, no estado líquido. Produto, hidrogênio H2 e oxigênio O2. O que se sabe? É que nessa reação, então, utilizou-se 9 gramas de água para se decompor. Você viu que na reação do mercúrio e na reação do carbono, então a gente tinha síntese, né? Eram duas substâncias formando uma. Agora nós estamos naquela reação de quê? Reação de análise ou decomposição. E aí? A água, a forma molecular da água, H2O, é uma substância composta porque na fórmula apresenta elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. E aí, 9 gramas de água é decomposta, ok? Formando substâncias hidrogênio gasoso, 1 grama, e formando oxigênio gasoso, 8 gramas. Pode observar que, apesar que nas reações anteriores, ó, você tinha a reação de síntese ou adição. Carbono com oxigênio formando CO2. E no primeiro exemplo, nós tínhamos mercúrio com oxigênio formando HGO. Então, eu falei para vocês, durante as reações químicas, que nós vimos reações de síntese e adição, reações de análise e decomposição, reações de simples troca, reações de dupla troca. E aqui, ó, os primeiros exemplos foram de síntese e adição, e agora de análise ou decomposição, no caso da decomposição da água. Sempre enfatizando que nas aulas posteriores buscaremos sempre rever ou associar o conteúdo da aula presente com a aula anterior, para você saber a importância do aprendizado e não da decoreba, tá joia? E aí, mantendo a lei da conservação das massas, né? 9 gramas de água se transformou em substâncias completamente diferentes, que foi exatamente hidrogênio e oxigênio formado. Agora, olha aí, 9 gramas de água, né? Que corresponde ao reagente. E nos produtos, nós temos aí as duas substâncias juntas, apesar de serem diferentes, mas em termos de massa, como se fosse 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio, formando 9 gramas também. Então, o que nos interessa aqui, o que nos associa é que, na natureza,
nada se cria, nada se perde, hein? Porém, tudo se transforma. Sempre que você observar, isso está diretamente relacionado com a lei da conservação da massa do cientista Antoine Lavoisier. E aí, olha lá, refletindo um pouco sobre a lei da conservação da massa de Lavoisier, bora ver algumas aplicações dessa lei. Observe a paisagem, reflita sobre a paisagem e veja o seguinte, olha só. Para os ecologistas, a conservação da massa é essencial no desenvolvimento e explicação das transformações de ciclos biogeoquímicos, tais como o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do enxofre. Então, quando fala ciclo biogeoquímico, é que essas substâncias, esses elementos químicos, tá, ok? Na natureza, eles se decompõem, eles se formam, e geralmente com a ação de quê? De seres vivos, seja animais, seja plantas. Por isso, nós denominamos de um ciclo biogeoquímico. E aí, olha, nós temos peixes, tá aí o pescador, tá? A água, ela está evaporando, formando nuvens, e de volta ela para o manancial, né? Nós temos aqui, ó, as indústrias que estão gerando, muitas vezes gera poluição e vai para a atmosfera. Nós temos aqui a vegetação, comunidades, vegetação, que vocês sabem que as plantas clorofiladas, durante o dia, na presença da luz do sol, o que acontece? Temos a fotossíntese, que é exatamente CO2 com água, formando glicose e liberando oxigênio para a atmosfera. Além do ar atmosférico em si, as plantas também, durante o dia, produzem oxigênio. E aí, você vai vendo aqui as estruturas da matéria, as nuvens vão se deslocando, olha aí, ó. A evaporação vai acontecendo, as nuvens vão se deslocando e vão precipitando, vão formando chuvas. E ao se condensarem, olha aí, vão concentrando na superfície e os lagos, os rios voltam a desaguar, ok? Nos mananciais. E, no entanto, parte dessa água também se infiltra no subsolo, que aí vai gerando o que nós chamamos de lençol freático. E aí, com isso, nessas reações acontecendo, a água no solo, ok? Na atmosfera nós temos o quê? O2, nitrogênio, CO2 e etc. E se existe alguma poluição com enxofre, vai formando os dióxidos de enxofre. Se vai formando carbono com oxigênio, vai formando gás carbônico, vai formando ácidos carbônicos, ok? E de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio. Então, tudo isso vão para a atmosfera, que de certa forma circula. E por ser formando os ciclos, e o oxigênio do ar, para os seres vivos, é indispensável. E aí, só que em todas essas transformações, por existir carbono, existir nitrogênio e enxofre, nós entendemos que do subsolo para o solo e para o ar atmosférico, nós temos ciclos biogeoquímicos do carbono, nitrogênio, enxofre e entre outros elementos químicos, tá certo? Então, de forma que, se você pegar a quantidade de matéria, você vai ver que o que é antes e depois não pode se alterar. Se determinada região está chovendo muito, tem muitas nuvens, não se preocupe que o ciclo da água do universo permanece o mesmo. Eles podem se deslocar de regiões para região. Então, você está vendo as nuvens se deslocando, ó. Isso aqui, elas estão, o ar em movimento, né? Que nós denominamos de vento. Ele vai deslocando as nuvens
A água é gerada nesse manancial, as nuvens se deslocam e vai atingir as superfícies, né? Outras superfícies, outras regiões. Quando condensa, a água volta para o estado líquido e passa a voltar, os rios, e volta para o manancial novamente. Quer dizer, independente da distância, a matéria conserva-se e mantém as mesmas quantidades conforme a lei de Lavoisier. E aí agora, nada melhor, você sabe, de que convidar você para um aprender fazendo, porque aprender fazendo significa dizer exercitar, raciocinar e aprender. Então, aprender fazendo, então você vai lendo, você vai raciocinando, você vai fazendo e você vai aprendendo. Na sequência, olha aí o que acontece. Questão de número 1, o enunciado é esse. 100 gramas de calcário, olha aí, o calcário, na realidade, do CaCO3 é carbonato de cálcio, que compõe maior parte do que chamamos calcário. É colocada sob aquecimento e a alta temperatura se decompõe em 56 gramas de cal viva CaO e 44 gramas de gás carbônico do CO2. Esta afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Lembrando, a massa atômica do cálcio, 40 unidades de massa atômica. Carbono, 12, oxigênio, 16. E aí, será que esse enunciado ele está diretamente relacionado com a lei de Lavoisier, com a lei de Dalton, com a lei de Richard, com a lei de Gay-Lussac ou de Proust? Lembrando que todos esses cientistas deram grandes contribuições para explicar as transformações que existem na natureza ou a conservação da natureza em si, tá certo? Portanto, se você assinalou que a resposta certa é a letra A, exatamente porque nós temos aqui, a lei de Lavoisier, que foi o cientista que estabeleceu a lei da conservação da massa, onde na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Ainda assim, olha lá, segundo a lei da conservação da massa, de Lavoisier, pode verificar que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Olha aí. São substâncias diferentes? Olha aí. CaCO3. CaCO3, na realidade, ele é o carbonato, tá bom? Ele é o carbonato de cálcio. Se é o carbonato de cálcio, CaCO3, cuja denominação usual no dia a dia, nós chamamos de calcário. E ao ser levado em alto forno, em alta temperatura, olha aí, nós tivemos o CaO, óxido de cálcio, que é a cal viva. Então, de 100 gramas de CaCO3, obtivemos 56 gramas de CaO, mais 44 gramas de CO2, que é o gás carbônico. Se você observar a quantidade de átomos, no cal viva eu tenho, que é o óxido de cálcio, tá certo? O óxido de cálcio, cuja denominação popular ou usual é o cal viva. Então, cálcio e um oxigênio do CaCO3, o que sobrou? Então, nós tivemos aqui, CaO e CO3, tá bom? E CO2. Então, o CO2 tirou do CaCO3, sobrou CaO. Então, isso é o que nós chamamos de decomposição
e que a massa total dos produtos, 56 gramas de CaO e 44 gramas de CO2, apesar das substâncias serem completamente diferentes, porque houve reação química, mas corresponde às 100 gramas que você tinha nos reagentes. Beleza? Vamos em frente agora lá. E aí, você viu as leis da conservação da massa de Lavoisier, onde eu falei muitas vezes, né, que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Sempre nas reações químicas, a quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produto. Agora, vamos partir para esse outro cientista aqui, que ele falou sobre as leis das proporções definidas. Matematicamente, você já deve saber mais ou menos. Lembra de razões e proporções? Independente, ok? Então, as quantidades proporcionalmente se mantêm, né? O que diz essa lei? É que uma determinada substância composta, ela é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção e em massa, ok? Nós falamos anteriormente em quantidades. Agora a gente está trabalhando com proporções definidas. E a lei agora é de Proust, tá bom? E aí, esse cientista, Proust, ele analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou composição em massa de cada um dos elementos químicos que formam determinada substância era constante, independentemente do seu processo de obtenção, independente de como você está produzindo, com a técnica que você está realizando a reação química. As proporções, elas não se alteram. Vamos em frente? Olha só. Aqui, nós temos o seguinte, olha. Durante experimentos, observou-se que 10 gramas de cobre metálico reagem com 5,06 de enxofre, formando 15,06 de sulfeto cúprico. Então, quanto à lei da ação das massas, está ok. 10 com 5,6, 15,6. No entanto, pela lei de Proust, essa reação sempre vai ocorrer nessa mesma proporção se dobrarmos, e aí nós teremos o seguinte. Cobre, você tinha 10 gramas, duplicou, multiplicou por 2, então temos agora o quê? 20 gramas. E aí? Olha aí. 20 gramas mais 5,6 de reagente. 5,06 de enxofre com 20,6. 20 mais 5,6. Claro que aqui nós vamos ter o quê? Olha aí. 25,06 gramas. Quando essas substâncias reagiram e se transformaram, olha aí quanto é que deu. Apesar das substâncias serem diferentes, CuS e cobre, mas a quantidade permaneceu a mesma, 0,6, não é isso? Logo, o que se garante? Se conclui. Se você dobrou a quantidade de cobre e de enxofre na formação de CuS, então, vamos lá então. O que aconteceu? 20 gramas reagiram com 5,06, formou 15,06. E 10 se tornou que não reagiu, mas as proporções então foram mantidas e as quantidades, ok? Portanto, nós temos aqui, ó, pela lei de Proust, essa reação sempre ocorrerá nessa mesma proporção. Se dobrarmos, teremos esses resultados. Se você reduzir a metade, então você vai ter os mesmos valores
sem complicação. Se diminuirmos ou aumentarmos na mesma proporção, então aí nós teremos, veja só, se você tem cobre mais enxofre formando CuS, se você tem 5 gramas com 2,53, vai formar 7,53. Se você multiplicar por 4, olha aí, você multiplicou aqui por 4. E aí você passa a ter 20 gramas, mais 10,12, formando quanto? 30,12. A proporção continua a mesma? Claro que continua a mesma. E aqui também foi multiplicado por 4. Agora, você vai multiplicar 1 vez e meia. Se você multiplica por 1 vez e meia, 20 vai lhe dar quanto? Olha aí, se você multiplicar por 1,5, 1 vez e meia. Onde tem 20, leia-se 30 gramas. Onde tem 10,12, leia-se 15,18. E onde tem 30,12 gramas, 45,18. O que nós observamos? Que as proporções mantêm-se as mesmas, sejam aumentando ou seja diminuindo, as proporções não se alteram. Tá joia? Portanto, nós estamos comentando a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, porque nós conhecemos a lei de Lavoisier. Sendo assim, podemos observar nos dados mostrados na tabela acima que essas reações também seguem a lei de Lavoisier ou a lei de conservação da massa, que diz que a massa do produto formado numa reação química deverá ser igual à soma das massas dos reagentes, tá bom? Então aí não tem como a gente fugir dessas teorias. Tanto a teoria da lei da conservação das massas, como a lei de Proust, que fala das proporções definidas, ok? Então, as quantidades dos reagentes têm que ser igual à quantidade do produto. Se você aumentar a quantidade dos reagentes, a quantidade do produto diminui. E se você aumentar, ambas também aumentam, tá bom? Isso porque nós trabalhamos com a química, não é a ciência que estuda a natureza da matéria, a composição e as transformações que nela ocorrem. Então, essas leis, então elas justificam exatamente o conceito de química, né? Para melhor entender ainda e você ficar bem mais conciso do que nós estamos falando, vamos aqui para o aprender fazendo. Vamos lá, então? Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Exemplo 1. Magnésio, 6 gramas, reagiu com X gramas de oxigênio, formando 10 gramas de óxido de magnésio. No exemplo 2, foi pego o quê? Quer dizer, no primeiro exemplo, eu não conheço a massa do gás oxigênio, conheço o magnésio, mas eu sei que no total foi produzido 10 gramas de óxido de magnésio como produto. No exemplo 2, o que ele fez? Ele conheceu a massa de oxigênio, 0,5 gramas, mas não conheceu quanto de magnésio reagiu com ele para formar como produto Z de óxido de magnésio. Então, veja bem que reagentes, olha aí, nós temos aqui, ó, reagentes e aqui nós temos produto, tá certo? Então, sempre reagentes e produtos, como a conservação da massa existe, se você conhece 2 componentes, você é possível descobrir um terceiro componente. E aí? Os valores de X, olha aí, Y e Z, em gramas que completam corretamente e respectivamente a tabela são, qual era a substância mesmo? Magnésio, né? Magnésio, oxigênio e óxido de magnésio. Aí sendo, na sequência,
Será que foi 4 gramas de magnésio, 12 gramas de oxigênio, produzindo 12,5 gramas de MgO? Letra B, 16, 6, 5,5. 16, 0,75, 0,25. Letra E, 4, 1,5 e 2. Lembrando, magnésio reagindo com oxigênio, sendo reagentes. Produto, o óxido de magnésio. E aí, o que nós podemos atribuir? Vamos lá, então, olha só. Para a resolução deste exemplo, devemos realizar as seguintes etapas. Primeira etapa, utilizar a lei de Lavoisier, a lei da conservação da mata, para poder descobrirmos o valor correspondente à massa de X. Assim sendo, olha aí, 6 mais X igual a 10. 6 de magnésio, X de oxigênio, formando 10 de óxido de magnésio. Qual seria o valor de X? Aí, nós chegamos numa equação matemática, onde diz que X é igual a 4 gramas, ok? De oxigênio. Por quê? Agora sim, você tendo 4 de oxigênio com 6 de magnésio, vai formar 10 gramas de óxido de magnésio. Segunda etapa, vamos utilizar a lei de Proust para determinar o valor de Y. Olha aí, 6 está para Y, assim como 4 está para 0,5. Isso é razões e proporções. Lembra lá da matemática? Logo, 4 vezes Y é igual a 6 vezes 0,5. E aí nós teremos exatamente, olha só, nós teremos exatamente 0,75 gramas para Y. E na sequência ainda, olha só, isso aqui corresponde a quem? A substância Y. Falta quem agora? Falta o Z, né? Então, terceira etapa. Vamos utilizar a lei de Lavoisier para determinar o valor de X, já que, de acordo com a lei, a soma das massas do reagente é igual à soma dos produtos, né? Vamos descobrir, então, agora o quê? O valor de Z, né? Já que, de acordo com a lei, a soma das massas do reagente é igual ao do produto. E aí você viu lá, ó, você tem 0,75 com 0,5 é igual a Z. Qual realmente o valor da massa de Z? Então, 1,25. Beleza? Então, isso aqui corresponde exatamente ao quê? A letra C. Tá bom? 4 mais 0,75 mais 1,25. Quer dizer, 4 gramas de magnésio, 0,75 de O2 e MgO 1,25. De forma que a soma das massas, ok? Dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá certo? Dessa forma, nós podemos comprovar o que estabelece, o que estabeleceu as leis de Lavoisier e lei de Proust. Então, meu caro aluno, isto vale para qualquer reação química. Você aprendeu na última aula os tipos de reações químicas. E as leis de Lavoisier e Proust, elas se aplicam a todas e as demais reações químicas, lembrando que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a lei das proporções definida. Se você aumenta as quantidades dos reagentes, o produto será aumentado. Se você diminuir a quantidade dos reagentes, o produto será diminuído. Valeu? Aí agora, esperando vocês, porque vamos fazer uma breve revisão e você ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então?